Queridos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, é o texto aqui que nós temos trabalhado nas últimas mensagens, já foram 3, Isaías 53, hoje eu vou ler com vocês apenas um verso, o verso primeiro, Isaías 53, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa mensagem? Olha a pergunta do profeta. Quem creu em nossa mensagem? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, eis a Tua mensagem, a qual somos chamados a crer para o nosso próprio bem, para a edificação do nosso coração, mente, espírito e alma. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a Tua mensagem, nos abençoe com a fé para crer nela, nos ensina nessa manhã, faz-te presente, Senhor. Te peço a Tua bênção particular sobre cada vida aqui, te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, como temos tratado, Isaías 53 é a profecia mais sublime, mais perfeita a respeito da vinda de Jesus. Isaías 53, o capítulo todinho, descreve o ministério e a vida de Jesus com riqueza de detalhes e numa perfeição assim, incrível, né? Como a profecia de Deus se cumpre. Não sei se eu já comentei aqui nessa série, mas certa vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, extraindo esse texto, não falando qual o livro, qual a passagem, nada, e dando para as pessoas, cristãos inclusive, para adivinharem, né, se esse texto era do Antigo Testamento e do Novo. E tipo assim, 90% das pessoas dizia que esse texto era do Novo Testamento. Está falando de Jesus aqui. Esse texto é do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. Só que não, esse texto é 600 anos antes. Só que a descrição dessa profecia é tão perfeita, tão cheia de detalhes da vida de Jesus, que realmente o nível de cumprimento dessa profecia é absoluto, é impressionante. Bom, queridos, esse nosso verso que nós vamos tratar hoje, lembrando que Isaías 53 trata essencialmente do ministério de Jesus, especialmente no que ele fez na cruz. Nós vimos que na cruz é Jesus perdoando, a cruz é Jesus sendo julgado, e por isso nós não devemos julgar, senão a gente acaba condenando inocentes. E outro ponto também da cruz é o que esse verso diz. A cruz representa o Jesus, o próprio Deus não sendo crido. Deus vem à terra, o próprio Deus vem à terra, em pessoa, em carne e osso, e o ser humano, em vez de recebê-lo de braços abertos, maravilhados, simplesmente, não apenas não creem nele, como o matam. Então, muita gente pergunta, né? Mas se Deus existe, por que Deus não se mostra? Ele se mostrou e o matamos. E não mostrou só dizendo, olha, eu sou Deus. Não, fazendo milagres incríveis, inegáveis. Tanto de ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar pães, dar visão a cegos, curar paralíticos, todo tipo de cura em público para todos verem. Nem foi por falta de sinais, falta de demonstração, não. Foi com riqueza de demonstração, ele se mostrou à humanidade, a um povo teoricamente fervoroso e devoto, e não apenas não creram, como o mataram. Então, a incredulidade humana, que às vezes a gente não percebe o nível da incredulidade humana. E o profeta Isaías também não foi crido, Jesus não foi crido também, só por uma pequena parcela, e esse é entre aspas, o que espanta Deus. Deus fala, quem crê na nossa mensagem? Quem realmente crê na nossa mensagem? Então, e isso foi visto, por exemplo, Jesus na cruz, ele foi morto, e morto, tendo sido julgado pouco antes, por uma multidão que gritava a respeito do Deus encarnado, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas o que eu farei com o rei dos judeus? Crucifica-o, crucifica-o. E, na escolha entre libertar
o próprio Deus ou Barrabás, gritaram Barrabás. Então, o nível de incredulidade humana é impressionante, queridos. E esse verso aqui, inclusive, tem uma importância histórica muito grande, porque uma das perguntas que surgiram é, bom, mas se Jesus é o Messias, por que os judeus não creram nele? E até hoje se faz esse tipo de pergunta, né? Não, mas se Jesus realmente era Deus, ele veio como... Por que não creram nele? Está profetizado 600 anos antes. Na verdade, não crer em Jesus não é uma prova de que ele não é o Messias, é o contrário. É uma prova que ele é o Messias, porque a profecia diz que o Messias não seria crido, como não creram. Então, isso aqui, em vez de ser um argumento contra Jesus, é um argumento a favor. Não creram nele como estava profetizado. É uma prova de que ele é o Messias. E esse verso, por exemplo, é citado pelo apóstolo João, lá em João capítulo 12. Ele diz assim, olha como a riqueza da demonstração de Deus. Lá no verso 37 ele diz, embora tivesse feito tantos sinais, tantos, então não foi um ou outro, foram muitos, embora tivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele. E aí diz, conforme a palavra do profeta Isaías, e aí o texto de hoje, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então veja que não é por falta de demonstração e Deus se apresentando, embora tendo feito tantos sinais, não creram nele. Então veja que milagre por si só, queridos, não é suficiente. A pessoa crê, quando acontece um milagre que a pessoa não pode negar, a pessoa fica impactada, chora, fica ali um tempo, alguns meses, talvez 1, 2 anos, crendo e tal, mas de repente entra na rotina da vida e esquece. Muita gente, queridos, que eu já vi ao longo da minha caminhada, pessoas dando testemunhos espetaculares na vida dela, de transformação, de cura, qualquer tipo de milagre que você pode pensar. E muitos desses, 2 anos depois, sumiu. Por quê? Porque não criou uma afinidade, não criou uma vida com Deus, não criou um compromisso de fé mesmo, que se baseia não em episódios, mas numa vida, e simplesmente deixavam Deus, apesar do que ele já havia demonstrado. E uma das coisas assim, mais escandalosas para mim, que é o cúmulo da incredulidade, uma coisa assim, quase impensável, acontece lá em Mateus 28. Jesus havia sido crucificado, foi morto, e aí ele ressuscita e tem as suas aparições. E lá em Mateus 28, descreve uma das aparições de Jesus, que diz que os 11 discípulos foram para a Galiléia, como Jesus tinha dito, olha, vão para a Galiléia que eu vou aparecer a vocês lá, para um monte que Jesus havia indicado. Aí diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, estavam vendo Jesus ressuscitado, não sei se ele era apenas os 11, ou os 11 mais uma companhia de pessoas, diz que viram, adoraram, só que alguns duvidaram, ou seja, haviam visto Jesus morto, crucificado, e agora Jesus estava ressurreto, eles estavam vendo Jesus ressurreto e duvidaram. Eu vejo a que ponto o ser humano pode chegar, queridos, na sua incredulidade, na sua falta de fé. Então, a incredulidade não ocorre por mera falta de provas. Às vezes as provas são abundantes e mesmo assim rejeitam. Por quê, queridos? Porque crer em Deus, quando a pessoa realmente crê realmente em Deus, isso implica em uma transformação total da vida. Total. E essa transformação muitos rejeitam. Até falam em Jesus, falam coisas bonitas sobre Deus, sobre a Bíblia. Não, a Bíblia está correta. Não, Deus é maravilhoso e tudo e tudo. E essa mudança que realmente confirma essa fé e gera uma vida com Ele, muitos rejeitam. Por quê? Porque elas querem continuar no controle das suas vidas, querem fazer o que bem entendem e querem Deus apenas como uma decoração, como um assunto que de vez em quando se aborda, como uma peça decorativa na vida dela, não como alguém que a conduz, alguém que ela segue, alguém que ela crê, alguém que ela adora, alguém que ela tem um compromisso realmente de vida.
Então, essa é a fé que a Bíblia nos chama a ter. Uma fé que nos transforma e que nos leva para junto dele e para viver com ele. Para ter essa vida de Deus dentro em nós. Uma vida realmente conforme a vontade e o que ele nos ensina. Então, essa mudança muitas vezes incomoda e as pessoas preferem acabar deixando tudo que Deus mostrou para a vida, para ela, ao longo da vida, em episódios, em acontecimentos, em milagres, em gestos carinhosos de Deus, Deus mostrando cuidado, Deus mostrando que está com ela, a pessoa vai deixando de lado para continuar tocando a vida conforme bem entende, né? E tem um episódio que eu acho impressionante também de Jesus, ainda aqui falando da incredulidade humana, que, de novo, mesmo com tantos sinais, mesmo com Jesus ressuscitado, permanecia, lá em João capítulo 8, um texto que eu acho assim, é chocante ver como a humanidade é, queridos. E a humanidade, isso nos inclui. Todo o texto das Escrituras, queridos, tem que nos chamar para um autoexame. Quando a gente lê um texto como esse, quem creu em nossa mensagem? Não é para ficar pensando só nas pessoas, é mesmo, pastor. Quem é que está crendo na mensagem do Evangelho? Sim, essa é uma coisa que a gente, infelizmente, percebe e toca o nosso coração, né? Como as vidas poderiam estar melhores, poderiam estar caminhando com Deus, a nossa sociedade, se crescem na mensagem. Só que isso a gente tem que trazer para nós também. Estamos crendo na mensagem? E lá em João 8, Jesus diz, vocês não creem em mim? Ele falando para as pessoas ali. Por quê? Porque eu lhes digo a verdade. Então veja, não é que, olha, vocês não creem em mim porque eu estou falando algo falso. Vocês não creem porque eu falei a verdade. E a verdade parece ser mais difícil de ser crida do que o engano, do que coisas falsas. Porque as coisas falsas, né, o ouro falso brilha, né? São joias falsas. Não, olha, vocês não creem, é porque eu estou dizendo a verdade. Parece algo contraditório, né? Porque a verdade, na verdade, era para ser crida, né? Não, mas vocês não creem porque eu estou dizendo a verdade. E ele continua, se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Olha como Deus fica assim, de mãos atadas quase. Olha, eu estou falando a verdade, não tem mais nada que eu possa fazer. Se eu estou dizendo a verdade, vou fazer mais o quê? Já fiz milagres, estou falando a verdade, dei provas, essa verdade é repleta de misericórdia, repleta de amor, repleta de bons caminhos de vida, e eu estou dizendo a verdade. Por que vocês não creem se eu estou falando a verdade? Então, é impressionante, queridos, como muitas vezes a verdade não atrai. A verdade, muitas vezes, não atrai. Porque 2 mais 2 é 4. Ah, mas aquele que fala que 2 mais 2 é 1000, é muito melhor, pastor, é muito mais atraente. Vamos na pessoa que fala 2 mais 2 é 1000. É 1000. Por que eu vou preferir o 4 em vez do 1000? E a pessoa vai para o engano. Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, com aquilo que é muito espalhafatoso, muito pirotécnico, muito cheio de ilusão. Porque, em geral, o engano trabalha na ilusão. O engano trabalha com muita pirotecnia, muito espetáculo, muita fumaça, mas que não tem essência. E a verdade, em geral, a verdade é muito simples. A verdade, ela é ali. O que ela tem a oferecer é ela apenas, e não outras coisas periféricas. E muitas vezes as pessoas não se atraem pela verdade. E a cruz é uma demonstração disso. A maior verdade que já foi oferecida ao planeta foi rejeitada, cuspida e colocada numa cruz, torturada. Então, queridos, a gente sempre tem que ver, isso é a verdade ou não? Não é porque é mais chamativo, com mais promessas, não. O que eu preciso é da verdade. Tem até um ditado antigo, nem sei qual é a origem dele, mas diz assim, quem busca conforto, acaba não encontrando nem o conforto, nem a verdade. E quem busca a verdade, pode até não ter conforto. Às vezes sim, às vezes não, mas pelo menos encontrou a verdade.
Quem busca conforto não vai encontrar nem conforto nem a verdade. Quem busca a verdade talvez tenha ou não conforto, mas vai ter a verdade. Porque quem busca acha. Então, queridos, se apegue à verdade. Sempre à verdade. Neste mundo que busca ilusões, que busca mil coisas atraentes ou divertidas, ou isso ou aquilo, mas o mais importante é a verdade. Jesus, quando estava lá pregando, falando com Nicodemos, que era um mestre das Escrituras, Jesus diz: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Então a nossa mente tão ludibriada, tão com falsas mensagens, com tantos desejos pobres e fúteis, e Jesus diz: você não entende essas coisas? Eu asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Então Jesus está dizendo: olha, eu testemunhei toda essa glória, eu sei do que eu estou falando. Nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando: eu vi, eu sei. Eu lhes falei de coisas terrenas, e Jesus de novo, e vocês não creram. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Então veja como a incredulidade humana limita às vezes Deus de nos levar para caminhos mais profundos, para coisas que preenchem mais, que nos vão dar mais plenitude, mais satisfação, mas por nós não crermos, Deus chega a um limite. Olha, eu estou ensinando aqui a vocês coisas terrenas, estou começando a te levar pela palavra, pelo ensino do Evangelho, mas não está sendo acompanhado por muita fé, então não posso ir além. Não dá, porque vocês não estão crendo nem nas coisas mais básicas, mais simples. Então veja, queridos, como a gente precisa crer, para que Deus nos leve a coisas ainda mais profundas, ainda mais interessantes, ainda mais, que vai nos trazer mais benefícios ainda. E o testemunho de Jesus, do próprio Jesus, a respeito da incredulidade humana, é impressionante. Diz que, lá em Marcos 6, e Jesus admirou-se. Olha, Jesus ficou admirado com o quê? Admirou-se da incredulidade deles. Isso ocorreu lá em Nazaré, na cidade dele, né? Admirou-se da incredulidade deles. E nem pôde fazer muitos milagres ali, porque não criam. Em Marcos 9, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, queridos, porque muitas vezes Deus está ensinando, Deus está falando, Deus está tentando chamar a nossa atenção, mas, de novo, sem pirotecnia, apenas oferecendo a verdade, que é simples, é pura, mas como não é muito chamativa, muitas vezes a gente não está dando tanta atenção. E Jesus fala: olha, eu estou sofrendo. Até quando eu vou sofrer? Jesus começa a sofrer, porque ele fala, e não é muitas vezes acompanhada da nossa fé, do nosso compromisso, em segui-lo realmente, só por causa da verdade, pela verdade. E aí Jesus fala, né? Olha, não creem porque eu digo a verdade. Então, no que as pessoas muitas vezes creem? E Jesus fala isso lá em João capítulo 5, e olha como isso é horrível, queridos. É a nossa capacidade de se enganar. Em João capítulo 5, Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai. Ou seja, ele veio realmente anunciando Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Agora, se alguém vier no seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olha como isso é horrível, como o ser humano gosta de quem se vangloria, se auto-vangloria. Alguém põe um título, né? De super apóstolo, até o apóstolo Paulo critica isso, né? Em uma das suas cartas ele fala: tem alguns que se autodenominam super apóstolos. Então aquele que se auto-vangloria, que fica fazendo propaganda pessoal, se fazendo de super importante, esses vocês creem. Jesus falando isso. Então, como é impressionante, que muitas vezes até no meio religioso, quem faz muito essa pompa, divulgando a sua própria imagem, Jesus fala, esse vocês aceitam. Agora, quem vem em nome do Pai, só anunciando a mensagem, vocês não aceitam e não aceitaram o próprio Deus. Olha como Jesus denuncia isso. Então, cuidado, queridos, com pessoas que se auto-vangloriam e não vêm como Jesus, só anunciando o Pai.
só anunciando o Pai. Sem pirotecnia, sem coisas outras que não seja o Pai. Jesus só anunciava o Pai e a Ele, só. Se isso não chamar a atenção da pessoa, não é culpa da mensagem. É culpa da pessoa que, como Jesus diz, eu vim em nome do meu Pai, vocês não aceitaram. Pelo contrário, acabaram crucificando. Agora, quem vem no próprio nome, vocês aceitam. Então, que a gente tenha cuidado disso, queridos. Então, essa é a pergunta desse texto. E de tudo que nós falamos aqui, do nível de incredulidade humana. O que acontece com o meu e com o seu coração? Porque essa incredulidade é tão alastrada na humanidade, queridos, que se a gente não tiver cuidado, a gente cai nesse problema. Quem creu em nossa mensagem? Esse verso aplicado à nossa vida, temos que ter cuidado com essa incredulidade, que pode ser algo, um risco para todos nós. Quem realmente crê no Evangelho, queridos? Em cada mensagem dele. Quem não relativiza os valores do Evangelho quando chega a hora de nós praticarmos? Porque tem muita coisa que, igual eu falei, as pessoas leem, aplaudem, mas na hora de viver aquilo, aí a pessoa dá alguma desculpa, dá alguma justificativa e deixa para lá. E vai deixando para lá, vai relativizando, vai, não e tal. Cada hora com uma desculpinha, de repente a pessoa sumiu. De repente a pessoa não está mais com uma vida com Deus, ouvindo a igreja, ou lendo a Bíblia. Você vai aos pouquinhos, querido, tudo é aos pouquinhos. O engano das trevas é aos pouquinhos, vai se afastando aos pouquinhos. E aí, de repente, a incredulidade tomou conta. Por exemplo, todos defendem a gratidão como um valor maravilhoso. Até que chega a hora da pessoa praticar. Aí já ficou difícil. Não, mas aí minha situação e tal, e tal. Todos amam o perdão. Não, realmente tem que perdoar. Todo mundo quer ser perdoado. Agora, na hora da pessoa perdoar, aí muda tudo. Então, por que a gente tem que viver essas coisas, queridos? A gratidão, o perdão e todas as mensagens do Evangelho. É pela fé. Não é porque é fácil ou difícil, não é porque é agradável ou não agradável. É porque a gente crê nesses valores. E nós cremos nesse valor porque a gente fala para os outros. Agora, na hora de viver, muitas vezes as pessoas pulam fora, as pessoas driblam isso. Por isso que eu gosto muito daquela frase de Jesus que é inescapável. Porque todo mundo sabe o que é bom, quando é aplicado a ela. Todo mundo quer ser perdoado, todo mundo quer receber um elogio. Agora, na hora de fazer, por isso que Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o, pois, vós a eles. Você quer que alguém te elogie? Elogie. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer conviver com pessoas gratas? Seja uma pessoa grata. Você quer conviver com pessoas de bom humor? Seja uma pessoa bem-humorada. Você quer uma pessoa tolerante? Seja tolerante. Você gosta de uma pessoa amorosa? Seja amoroso. Tudo o que quereis, pois, que os homens vos façam, fazei-o, pois, vós a eles. Então veja como Jesus sempre nos chama à prática. Faça, fazei, faça. Porque a fé sem obras é morta. Então, ele nos chama para fazer. Crê que não devemos, ninguém gosta de ser julgado, de que fiquem falando nas costas, não faça isso. Você crê no perdão, crê nas bem-aventuranças, viva tudo isso que o Evangelho fala. O exemplo que o nosso pai Abraão nos deu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Nós precisamos crer na palavra. Enquanto existe esse extremo da incredulidade, que até deixava Jesus admirado, meu Deus, quanta incredulidade, e que fazia Jesus sofrer, até quanto vos sofrerei, e uma incredulidade que leva Jesus para a cruz, que mata Jesus, a incredulidade, que se nós não tivermos cuidado, pode matar Jesus do nosso coração, pode. Não matou Jesus em carne e osso? Se a incredulidade, de novo, aos pouquinhos entrar na nossa vida, a gente começar a dar vazão às dúvidas, deixando de lado alguns princípios da palavra, alguns valores tão caros para nós, a incredulidade vai entrando e pode botar Jesus numa cruz e matá-lo. Então, cuidado com isso, que a gente cresça na nossa fé. A nossa vida com Deus tem que ser em crer cada vez mais.
em confiar cada vez mais no que ele diz, porque o justo, ele vive pela fé. É sempre pela fé, queridos. Por que ser justo num mundo tão mau? Se você esperar que ser justo vai, entre aspas, compensar, muitas vezes não compensa, não. Se a gente só viver o que a Bíblia diz, só quando, entre aspas, der certo, só quando a gente for recompensado por isso, cuidado. Porque nesse mundo mal, muitas vezes ser justo vai ser até algo penoso, nós vamos ser até, entre aspas, prejudicados por isso. Então a gente tem que viver o que a gente crê, porque a gente crê. Só por esse argumento. Não porque dá tudo certo, ou porque as pessoas vão valorizar, ou porque as pessoas vão falar bem, muitas vezes vão até nos ridicularizar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Todo mundo, às vezes, debochando dele, ou fazendo pouco caso, você crê nisso aí? Né? E o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, que a gente aplique a nossa fé nesse Evangelho, porque não existe nada mais sublime do que isso. Não existe nada melhor para orientar nossas vidas. Como eu sempre menciono, as pessoas lá fora carecem de referência, estão todo mundo perdido, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Pior, muitas vezes são ideologias que dizem para a pessoa o que é certo e o que é errado, e a bagunça que está na mente dos jovens é tão grande, porque não tem uma referência, não tem no que se basear para viver. E nós temos um Evangelho sublime que nos chama a crer nessa mensagem, crer na mensagem e viver. Porque a incredulidade também se mostra na vida. Dizer que crê e não viver, isso continua sendo incredulidade. Nós precisamos crer nessa mensagem, crer no que é bom, mesmo se todos crerem no mal. Que isso vai ficando cada vez mais constante na nossa geração e em muitas gerações. Como Jesus diz, ó geração incrédula. Se o mundo lá fora for incrédulo, queridos, nós somos chamados a ser um contraponto. Nós somos chamados, como diz o apóstolo Paulo, para ser um luzeiro num mundo de trevas. Nós somos chamados para ser luz do mundo. Não espere viver num mundo iluminado para então brilhar. Não, você é chamado para ser luz, porque o mundo está repleto de trevas. Nós temos que ser esse testemunho vivo em um mundo que só vê baderna e confusão e falta de valores para todo lado. Nós temos que ser um contraponto, nós temos que ser um exemplo, e realmente um exemplo, coerentes com o que a gente crê, coerentes com a palavra de Deus, para que as pessoas possam ver e olhar e dizer, não, ele realmente crê em Jesus. Não é aqueles que falam de Jesus e vivem outra coisa, que é tão comum. Não, ele fala de Jesus e vive semelhante a Jesus. Isso é coerência, por isso que o apóstolo Paulo chama. Nós precisamos ser imitadores de Jesus, porque se a gente fala de Jesus e vive outra coisa, isso vira uma hipocrisia, vira um contra-testemunho. Não, nós temos que mostrar Jesus na nossa face, através das nossas ações, as pessoas veem, olha, realmente ele tem algo de diferente. Ele realmente tem algo de diferente. Em toda situação, nossa situação de tentação, sermos diferentes. Numa situação de dor, em que muitas pessoas se desesperam, nós mostrar que temos algo diferente. Mostrar que algo nos sustenta, que tem algo poderoso que move as nossas vidas, que não nós mesmos. Porque há situações, queridos, que você só tem a fé. Tem situações que a gente passa na vida que você não tem mais nada, só tem a fé. Então, essa é uma demonstração também. E é quando nós mais precisamos. Nós precisamos crer no Evangelho mesmo quando dói. Mesmo quando está difícil. E, na verdade, especialmente quando está difícil. Porque é aí que nós mais precisamos de Deus. Quando está tudo bem, você está tocando sua vida. Agora, quando está com um problemão, aí que nós mais precisamos de Deus. E é um momento que muitos abandonam, que eu nunca entendo essa lógica. A hora que a pessoa está mais sofrendo, abandona quem poderia ajudá-la. Não. É nessas situações que a gente se apega, confia. Então, muitas vezes, nós só temos a fé. Você não tem argumentos, não tem um porquê. Não, mas está dando tudo errado. Sim.
Por quê? Só pela fé, só porque eu creio. Porque eu sei, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. A situação pode mostrar outras coisas, mas eu sei em quem tenho crido. Crer quando está tudo escuro, crer quando tudo aparenta derrota, mas eu creio nele, porque ele está comigo, porque eu sei em quem tenho crido. Está tudo difícil, tudo complicado, mas há Deus. Como diz também Deus ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Você tem a minha graça, só continue. Que com a minha graça, isso basta para resolver tudo. Essa graça, irmãos, basta para lidar com qualquer situação. Com qualquer situação. Seja de doença, seja de morte, seja de dificuldades financeiras, de relacionamento, qualquer um. A graça dele nos basta, porque é um poder infinito e que te ajuda e te dá força para qualquer situação. Como diz o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. É tudo, meu irmão. E é a hora que você tem que colocar a fé. Em vez de cair na incredulidade, realmente crer nessa mensagem. Sim, a graça dele me basta. Sim, quando eu estiver fraco, eu vou estar forte, porque ele vai se mostrar a meu favor. Sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. E quando você crê, você vai ver que isso é verdade. É Jesus que disse, não se perturbe o vosso coração, não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Creia, meu irmão. Em vez de se entregar à perturbação, creia. Creia em Deus, creia também em mim. E cremos em toda a palavra de Deus, queridos, toda ela. Isso aqui é fundamento dos apóstolos e dos profetas. E isso é coluna para a sua vida. Isso aqui te mantém de pé. Como diz lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo cita esse verso de Isaías 53. Ele fala, nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois o Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E aí ele conclui, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, toda vez que em qualquer situação da vida, a nossa fé começa a titubear, o que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. Cada vez mais ouvir a palavra de Cristo. Porque isso vai trazendo de novo a esperança de volta, vai nos fortalecendo, vai nos edificando, vai nos capacitando. Queridos, a palavra de Deus tem um poder, nunca se esqueçam disso. Isso não são meras belas palavras. Tem um poder sobrenatural aqui. A palavra de Deus diz que ela é uma espada de dois gumes. Diz que essa palavra limpa nosso coração. Essa palavra que foi concebida por Deus, foi vinda do alto para nós, ela tem um poder sobrenatural. Então, essa fé pode ser fortalecida no Evangelho. Então, nós precisamos nos voltar cada vez mais para Deus, quando estamos fracos, quando estamos carentes, porque Ele nos fortalece, especialmente pela palavra do Senhor. Lá no Salmo 18 diz, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ela é genuína e a gente pode crer e confiar, sabendo que essa palavra é o que mais fortalece a nossa fé. Na parábola do rico e do Lázaro, é interessante que o rico, quando ele vai para o mundo das trevas, ele fala para Abraão, né? Olha, envia então Lázaro, faz com que Lázaro ressuscite dos mortos, porque aí as pessoas vendo, os meus irmãos, vendo, crerão. O que Abraão diz então para aquele rico? Não, eles têm a lei e os profetas, eles têm as escrituras. Não, pai Abraão, as escrituras não vai adiantar. Mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles crerão. Eles vão ver uma pessoa que ressuscitou, aí eles vão crer em Deus. Aí Abraão diz para ele, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, queridos,
As pessoas pensam, não, a palavra de Deus, não, tudo bem, mas se alguém ressuscitar mesmo, aí as pessoas vão crer. Como eu falei, eu já vi isso acontecer milhares de vezes, pessoas que passaram por milagres e passados 2, 3 anos já somem. Por quê? Porque tem um efeito muito frágil, um efeito só temporário. É a palavra de Deus que constantemente alimentando o nosso coração, que traz a fé verdadeira, a fé genuína. E é interessante que isso é só uma parábola, e nessa parábola, né, tem um pobre chamado Lázaro, e ele fala, não, faz com que Lázaro ressuscite e eles vão crer. E interessante que um pouco depois, quem é que ressuscita? Que Jesus vai lá e ressuscita? Uma pessoa chamada Lázaro, que ressuscita, e aí o que acontece? Quando alguém ressuscitar dentre os mortos, eles crerão. Eles creem, irmãos. Não, quando Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos, alguns fariseus que estavam ali dizem, ele ressuscitou alguém dentre os mortos. Agora ninguém mais pode segurá-lo. E ali decidiram matar Jesus. Então, matar Lázaro também. Decidiram matá-lo. Você vê como isso não é suficiente. A gente precisa, se não ouvem as Escrituras, se a gente lendo as Escrituras, é isso aqui que vai trazer a fé genuína, queridos. E eu queria colocar para vocês essa mensagem que nós precisamos crer e nos apegar a ela. Renato, se puder botar para mim. Aqui é o texto de Gálatas 5, um texto bem conhecido, frutos da carne, frutos do Espírito. Só que aí na tradução a mensagem, que é uma tradução poética, uma tradução atualizada que o Eugene Peterson fez, que nesse texto de Gálatas 5 eu achei absolutamente brilhante, eu queria ler com vocês, contrapondo, né, a vida dos que não creem e a vida dos que creem. Olha que coisa linda. Não há dúvida, Gálatas 5, verso 13, não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Então Deus nos quer livres, né? Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim, se a gente fazer o que bem entende, acaba destruindo essa liberdade. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Olha como o Evangelho é lindo, queridos. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino, de novo, da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Quem vai negar uma coisa, a beleza disso, né, queridos? Ame o próximo como a você mesmo. Isso que é a liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Pode passar. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vão vencer seus impulsos egoístas. E ele vai tratando agora do egoísmo, né? Que na tradução originária é a carne, aqui ele coloca o egoísmo. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Lembra? O que o Espírito faz? Nos leva a servir ao próximo, a amar ao próximo, que ele estava falando antes. Então, o que contrapõe isso de servir, de amar o próximo? Essa raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade do Espírito é incompatível com o egoísmo. Espírito e egoísmo são, como ele vai colocar aqui, dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Aí vem aquela coisa da incredulidade, né? Não, a pessoa prefere servir a si mesma do que servir ao próximo. Amar apenas a si mesmo do que amar ao próximo. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Pode passar? Agora ele vai falando das obras da carne, nessa tradução que eu achei maravilhosa. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, só servindo ao seu próprio ego, ao seu egoísmo. Sexo barato e frequente, mas sem amor. Vida emocional e mental debilitada. Busca frenética. As pessoas, veja como você não vai identificando as pessoas lá de fora. Busca frenética por felicidade. Todo mundo buscando felicidade. Só que não encontram satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas, como eu falei. Todo mundo fala de Deus, mas o Deus dela
É só uma peça decorativa, não tem nenhuma implicação na vida dela. Religião de espetáculo, como eu falei também, aquela região cheio de vanglória, cheio de pirotecnia, mas a verdade simples você não encontra. Solidão paranoica, quanta solidão, né? Competição selvagem no mercado de trabalho, então. Consumismo insaciável, temperamento descontrolado, algo muito comum, né? Incapacidade de amar e de ser amado, né? Como Jesus diz, né? O amor vai se esfriar nos últimos dias. Incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, ô ser humano ruim, hein? Coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, as pessoas se sentem bem desprezando o próximo, fazendo pouco caso dos outros, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. Isso aí são as obras da carne. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, ou seja, essa forma tão descontrolada e tão mal sucedida, vocês não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a pessoa não tem vida e vive só de uma forma egoísta, essa pessoa não entra no reino de Deus, porque no reino de Deus entra, queridos, quem crê no amor, quem crê em servir. Quem crê só no egoísmo, desculpa, aqui não vai entrar, porque aqui é um lugar para as pessoas que amam. Mas vamos falar da vida com Deus. Como é essa vida? O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar. Afeição pelos outros. Olha como vai mudando tudo. Em vez do egoísmo, afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, lembra, em vez daqueles descontroles, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar ninguém nos forçar a nada, né? E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Olha a contraponto que é isso. Quem vive com o Evangelho que antes vivia conforme bem entendia. E continua, o legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha, né? Muita regra, muita pressão, não. É na liberdade do Espírito, é crendo no Evangelho, é na consciência, é amando, não é pela regra, pela lei, né? O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Não é assim que a gente vive. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é, de novo, ele falando isso como é importante, isso não é apenas uma ideia, um sentimento. Olha que bonito, eu senti no meu coração. Não é apenas uma ideia. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Então, Deus, queridos, não é um mero sentimento, uma mera ideia, é algo para ser vivido. A diferença entre quem crê, quem não crê, e a gente possa viver e se entregar a isso, queridos. O Evangelho, a gente precisa saber, queridos, que é uma loucura. Para o mundo é uma loucura. Eles acham que viver, como ele disse ali, no egoísmo, eu preciso pensar em mim. É uma frase bonitinha, né? Tem um monte de frases que, se for ver, são todas bonitinhas e, entre aspas, verdadeiras. Porque nunca, né, entre aspas, o diabo nunca aparece de chifre e de tridente. São todas mensagens, não, eu preciso pensar mais em mim. De certa forma, tem um certo ok nisso. Mas o que, na verdade, isso está levando a pessoa para um caminho de só pensar em si e de se tornar egoísta. E o caminho do Evangelho é servir, é amar e nos conduzir a uma vida toda que celebra a vida, toda bonita, que valoriza o próximo, que tem afeição pelo próximo. E tudo isso que vai se tornando cada vez mais loucura. E o próprio apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então não pense que você falar a palavra do Evangelho, todo mundo vai aplaudir. Não aplaudiram Jesus, pelo contrário, o mataram. Pelo contrário, Jesus diz, vocês não aceitam porque eu digo a verdade.
Então, cuidado, que eles não esperar a validação do mundo, é pelo contrário. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, queridos, a loucura de Deus em falar para amar, que é loucura, meu Deus, como é que eu vou amar num mundo perdido desse? Essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Que a gente creia na loucura do Evangelho, creia mesmo quando não entender muito bem, creia e pratique, mesmo quando estiver doendo, mesmo quando estiver tudo escuro, mesmo contra tudo e contra todos. Mesmo se o mundo inteiro, com as suas filosofias e ideologias, falarem e anunciarem outra coisa, crer no Evangelho. Esse é o caminho mais seguro e é o caminho que nos leva até a vida eterna. O mundo aqui pode se achar o máximo, mas na glória nós saberemos que o que estava correto, e a gente sabe que está correto quando vê mensagens tão sublimes, né, queridos? O que o Evangelho diz, resume tudo: amar o próximo como a ti mesmo, ser conduzido pelo Espírito de Deus, que nos leva na liberdade a servir ao próximo. E assim, queridos, assim, nós vamos chegar até lá, com Deus vivendo conosco e nos guiando. Vamos ficar em pé, queridos? Queridos, um verso que eu também acho maravilhoso, falando vários, né? Porque é muito um contraponto, né, queridos, entre a incredulidade e o que nós cremos. Outra profecia, né, como essa de Isaías 53, quem creu em nossa mensagem, mostrando que o Messias não seria crido, um dos principais versos que dizem que o Messias, Jesus, não seria crido, e se cumpriu, é: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra, a pedra angular. Ou seja, para construir o edifício que Deus queria construir na vida humana, são várias pedras necessárias, mas a principal pedra as pessoas rejeitam e com isso a construção sempre cai, sempre vai abaixo. Então, a principal pedra foi rejeitada, queridos. Que a gente, pelo contrário, a abrace, porque é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Sempre, sempre baseie a sua vida em Jesus. Pode o mundo inteiro dizer outra coisa, pode quem quer que seja dizer outra coisa, lembrar que Jesus Cristo, Ele merece a nossa confiança. Ele sim é a maior riqueza, o maior valor e algo que a gente nunca pode duvidar. Pelo que Ele fez na cruz por nós, já é o que mais do que suficiente para crermos nele para sempre. Porque, como o apóstolo diz em 1 Coríntios 1, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus. Olha que Jesus foi feito: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é tudo para nós, queridos. Ele é tudo para nós. A gente pode perder tudo, espero que não, mas a gente pode perder tudo. O que nós não podemos perder é Cristo Jesus. Porque essa é a pedra angular. As outras pedras, eventualmente, saem, caem, tem problemas. Mas a pedra angular, essa é a principal pedra. E dela nós precisamos, e com ela nós vamos chegar até lá. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, para nos abençoar com mais fé, com mais vida contigo, para um caminhar sempre celebrando a vida, vendo as obras do Espírito fluindo em nós. Produz, Senhor, esses frutos nesse pomar do nosso coração, nos edifica, nos faz ser mais parecidos contigo, nos faz conversar mais contigo, viver mais contigo, e tendo essa pedra como a pedra essencial das nossas vidas. Te pedimos a Tua graça, Senhor. Nem que seja como aquele pai que no momento de tanta dor e de perda, e o Senhor diz: creia, sua filha não morrerá. E o pai diz: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Que a gente possa, Senhor, confessar e pedir a Tua ajuda, até mesmo para crer. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, até para crer. Então nos ajuda a crer, Senhor. Crer na Tua palavra,
crer na verdade do Evangelho, crer na beleza de tudo que o Senhor nos ensina, a não crer nos falsos ensinos, falsos enganos e pessoas que se auto-vangloriam, não, crer só na verdade. No 2 mais 2 é 4, na simplicidade e beleza da grandeza do Evangelho, que é grande, mas em coisas que o mundo pouco valoriza. Nos dá um entendimento para valorizar, Senhor, a Tua palavra, a valorizar ao Senhor, porque essas são as maiores riquezas que temos, o Senhor e a mensagem que o Senhor nos anunciou. E pedimos que Cristo faça parte das nossas vidas, dos nossos lares, do nosso presente e do nosso futuro. Fica conosco, Senhor, e abençoe cada vida aqui com mais fé e com mais de Ti. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.